Olá, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a produção do trabalho científico ou acadêmico. Ou seja, a gente tem técnicas, normas da ABNT, por exemplo, a gente tem técnicas de pesquisa que são indicadas para elaboração de trabalhos acadêmicos, como montar referências, como montar citações, mas você tem que escrever. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, quer dizer, esse desafio de escrever, organizar o trabalho. Existe um livro do Humberto Eco, Como se faz uma tese, que já tem inúmeras edições na tradução brasileira, né, em português, que não foi atualizado em questões em relação à internet, ele ficou um pouco para trás em relação a isso, mas ele tem uma sugestão no início, além de várias outras, que é bastante interessante, que a gente continua podendo aproveitar hoje, que ele diz o seguinte, que ele pede para os alunos dele organizarem inicialmente, no começo do trabalho, um sumário. Aí você fala assim, aí os alunos falam, mas como que, falam para mim inclusive, como que você quer que eu organize um sumário se eu nem comecei o trabalho? E o Humberto Eco, a gente pode responder isso para o aluno dizendo o seguinte, bom, se você não tem capacidade de pensar na estrutura do seu trabalho, então vai pesquisar um pouco mais e volta para a gente conversar depois, porque a ideia é que se você pretende fazer um trabalho, um TCC, uma dissertação de mestrado, um tese de doutorado, um trabalho até de uma disciplina, você tem que ter uma ideia inicial de como que vai estar estruturado aquilo. A ABNT já fala que tem que ter introdução, fala que tem que ter conclusão, fala que tem que ter referências, isso faz parte, né, da norma da estrutura dos trabalhos acadêmicos. Agora, o desenvolvimento, quer dizer, aquilo que está no meio, espera que você já consiga prever mais ou menos. Eu vou ter um capítulo mais teórico, um capítulo de metodologia, um estudo de caso, uma análise dos resultados. Quer dizer, dependendo do seu tema de estudo, que você vai trabalhar, você vai organizar o seu trabalho inicialmente. E hoje nós temos, que não tinha na época que o livro do Humberto Eco foi escrito, mas nós temos hoje poderosos recursos de processadores de texto, como o Microsoft Word, dentre outros, que permitem que você trabalhe com estilos. Então você já vai definindo lá quais são os seus títulos 1, por exemplo. Nível 1 é introdução, referencial teórico, metodologia, estudo de caso. Aí você pode pensar nos títulos 2 já, que são subitens, 2.1, 2.2. Então, a ideia é que você elabore inicialmente uma estrutura do seu trabalho. Com os recursos como os processadores de texto, ficou muito fácil que isso se torne dinâmico. Quer dizer, eu começo com uma estrutura e essa estrutura vai se modificando durante o tempo e até chegar na estrutura final do trabalho. Então, o fato de você montar uma estrutura no começo não quer dizer que você está condenado a segui-la até o final. Você monta uma estrutura e você vai pesquisando. E aí, a técnica que eu utilizo, que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Eu utilizo, quando eu escrevo meus livros, artigos, tudo isso, né? Eu trabalho com uma estrutura inicial que vai se modificar durante o tempo e eu começo a ler. Né? Li, achei alguma coisa que vai me interessar, a primeira coisa que eu faço, coloco nas referências. Se não tiver ainda perfeito de acordo com a ABNT, depois você acerta, mas pelo menos coloca referência básica ou link, se é uma fonte online, né? Então coloca lá embaixo nas referências. E aí eu já distribuo a minha leitura, o que eu li, o que eu achei interessante, na estrutura do meu trabalho. Então eu li alguma coisa nesse livro aqui, puxa, tem uma coisa que entra no meu capítulo 2, eu vou lá e coloco um comentário, um resumo, uma citação. Às vezes eu sei que eu vou fazer uma citação direta, coloco a citação lá, mesmo que depois eu transforme em indireta, mas enfim, coloco a citação lá, organizo o material, e eu vou distribuindo no capítulo 2, no 3, no 4. Então as minhas leituras, o sumário inicial que Humberto Eco propõe lá, que eu estou propondo, esse sumário inicial funciona como um guia de leitura. Então as minhas leituras vão entrar nas partes do meu trabalho. É mais interessante isso do que você, por exemplo, ler alguma coisa e fazer um resumo, ler outra coisa e fazer um resumo. Depois você tem que pegar aqueles resumos e gerar um texto. O que eu estou propondo aqui é que você, na hora que leia, já tenha um trabalho intelectual maior, um pouco mais cansativo, mas já procure distribuir no seu trabalho aqueles elementos da leitura. Isso vai fazer, inclusive, com que a estrutura do seu trabalho vá mudando. Por quê? Porque chega uma hora que você vai percebendo, o capítulo 2, eu estou achando muita coisa, eu preciso dividir isso aqui em 2 partes. Você põe lá 2 divisões, ou até é melhor que sejam 2 capítulos separados. Ou o contrário, você vai percebendo que depois de muita leitura, tem partes do seu trabalho que você não achou nada, e você não vai escrever nada, você não vai ter um insight, escrever algumas páginas, você tira do trabalho. Então você vai modificando a estrutura durante um tempo. É claro que assim o texto fica caótico inicialmente, fragmentado, né? Mas aí com o tempo, em alguns momentos, e principalmente no final,
você para organizar o texto. Bom, agora eu vou mexer no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, você vai montando uma estrutura para o texto, vai preenchendo aquela estrutura e em algum momento você vai chegar do início ao fim e vai escrever o seu texto. Né? É uma técnica que me parece mais interessante do que simplesmente você ficar lendo um monte de coisa e depois sentar para escrever com um monte de resumos lá, um monte de livros. Em muitos casos, se você fizer isso que eu estou propondo, você não vai nem precisar voltar para algumas das suas fontes. Não vai precisar voltar para elas. Casos de fontes que são muito importantes, você pode até pôr uma anotação no seu texto. Olha, preciso voltar para aquele artigo para resumir essa parte aqui. Não entendi muito bem, é muito complexo, tem que ver o que eu vou fazer depois. Então, você pode deixar uns links abertos para retorno, mas na maioria das vezes, você vai ter lido um material, já vai ter distribuído na sua estrutura. A sua estrutura vai crescendo, 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 e uma hora você senta, dependendo do trabalho, se for uma dissertação, uma tese, com mais tempo, e aí para, né? Tem uma hora que tem que parar as leituras, a gente tem que dar esse corte, e aí fala, agora eu vou apenas escrever, agora eu vou passar por capítulo, que eu já tenho lá um guia montado, né? Uma estrutura montada do que eu vou falar, e eu vou organizar meu trabalho melhor e vou deixar ele com cara de texto. Tá? Isso é uma sugestão aqui compartilho com vocês uma sugestão para um desenvolvimento de um texto, de um trabalho acadêmico, científico, vale para um artigo, vale para um livro, vale para uma dissertação ou tese. Obrigado.